números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira a gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. Deixou a bola passar na ponta, tira gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo estava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Atacante impetuoso, Rinaldo preocupava as defesas adversárias por onde passava. Fez história com a camisa do Goiás, onde se formou como jogador profissional e deu seus primeiros passos no mundo do futebol. Filho do município do Peixe, hoje no estado de Tocantins, Rinaldo faz questão de trazer consigo o orgulho de ser daquela terra. Após passagem pelo Colégio Interno Couto Magalhães em Anápolis, adotou o futebol profissional como sua casa. Brilhou com a camisa esmeraldina, tanto que despertou o interesse do Cruzeiro, por onde jogou por 4 temporadas. Acumula ainda uma breve passagem pelo Vila Nova e defendeu o Goiânia, onde encerrou sua carreira como jogador de futebol profissional. Formado em Educação Física pela Ezefego, Rinaldo lecionou e se tornou funcionário público. Hoje está à frente da AGAP, associação que ampara ex-jogadores de futebol profissional. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. O Futebol de Goiás e suas histórias recebe na edição deste domingo Rinaldo Irineu Silva, que fez muito enquanto jogador e hoje faz muito pelo futebol. Queria saber por Rinaldo Irineu Silva. Quem é Rinaldo? Eu sou filho de Rui Irineu Silva, de Irani Vieira Silva, nasci na cidade de Peixe. Peixe era um município do estado de Goiás, com a emancipação do estado de Tocantins, o Peixe ficou para o estado de Tocantins. A minha chegada no Goiás foi em 63, depois de eu estar em Anápolis, já estudando durante 7 anos no Colégio Interno, Couto Magalhães. E meu irmão, por coincidência, também já estava aqui em Goiânia fazendo engenharia, e ele então já estava no Goiás Esporte Clube. Ele chegou a jogar no Goiás Esporte Clube. E em 63, quando saí do internato, eu vim para o Goiás Esporte Clube, já com uma situação definida, porque a minha mãe era prefeita do município de Peixe e o Dr. Joviro Rocha era secretário de Segurança Pública, e com essa amizade ficou mais fácil já para que eu pudesse vir
e já para assinar contrato no Goiás Esporte Clube. Teve um amistoso no Colégio Couto Magalhães, com o Juvenil do Goiás e o Colégio Couto Magalhães, onde eu me sobressaí muito bem, e aí também já houve o convite do então técnico do Goiás, que é o Rubens Brandão, que posteriormente virou presidente do Goiás. Como que o futebol entrou na sua vida? O senhor acabou de falar que jogou no colégio, mas como foi o primeiro contato e como se deu essa situação de deixar de ser apenas um amante para ser um jogador profissional? Eu tenho um lado assim, porque eu tive um tio que chama Rinaldo, leva o nome dele. Ele morou em São João del Rei. Ele é pracinha, ele foi na guerra na Itália e ele jogava no Atlético de São João del Rei. Isso era muito bom de bola. O meu pai já, quando eu então morava em Belo Horizonte, ele já era amigo do Orlando Fantoni, porque morava todos os dois no bairro da Floresta. E no Peixe tinha aqueles caminhões da Neuza que passavam nessa cidade antigamente, e nesses caminhões da Neuza tinha o motorista desses caminhões, era um zagueiro que jogou no São Paulo, Agostinho, que acabou casando no Peixe, ficou enraizado lá e a gente então, com o menino, e ele começou a tomar conta do futebol e ensinando tudo que podia para que a gente pudesse estar. Meus pais sempre me incentivaram. O meu irmão, o Eliseu, que jogou no Goiás e no Goiânia, ele foi um dos melhores jogadores de futebol de salão da época aqui, disputando pelo Liceu de Campinas, Liceu de Goiânia, foram esses dois colégios. Então eu já tenho mais ou menos assim um familiar, alguma coisa que a gente... E criança no município como o Peixe, onde a gente não tem muito divertimento, a gente passa praticamente praticar o esporte. E no Colégio Couto Magalhães, fora os estudos, era jogar bola. Rinaldo, e na infância, como é que era assim? Era aquele menino que fugia da aula para jogar bola? Era só nas horas livres? Tinha muita gente que jogava bola? Se destacava ou tinha gente melhor do que você? O esporte na cidade de Peixe, por exemplo, era um esporte, as crianças têm divertimento e praticamente todo mundo praticar o esporte. Eu tive uma ascensão mais rápida lá na minha cidade. Eu já garoto já jogava bola com os grandes. Isso talvez tenha até me ajudado a me firmar como já titular da cidade de Peixe. Então era um garoto, menino, que estava no time principal da cidade. E no Couto Magalhães, onde um número grande de pessoas daqui de Goiânia estava também lá no Couto Magalhães, onde teve grandes jogadores também, e a gente teve sempre o destaque de estar incluído no time principal do colégio, né? E tive a oportunidade de ter esse jogo com o Juvenil do Goiás, e muito bem, e a amizade também do secretário de Segurança Pública com minha família, que era o Joviro Rocha. Senhor Rinaldo, o senhor conta aí que estudou 7 anos no internato lá em Anápolis, mas com quantos anos o senhor saiu lá do Peixe para vir para Anápolis, e como que foi essa viagem, o senhor lembra? Olha, falar dessa viagem até gozado, né? Eu devia ter aí uns 10 anos, quando vim para o colégio interno do Couto Magalhães, 9 anos, né? E a gente vinha de pau de arara, né? Caminhão, não tinha restaurante, você tinha que trazer a lata de farofa. Hoje você vai no Peixe em 8 horas, você fazia em 4, 5 dias, porque atolava, ficar na estrada, né? Era meio complicado. Mas a família sempre pautou pelos estudos, né? Nós éramos 8 irmãos, todos os 8 formaram, né? Então, de maneira que a gente sempre teve e os tios formaram, alguns foram parar em Belo Horizonte, como preparador físico foi preparador físico do Vila Nova Nova Lima, preparador físico do Cruzeiro. Hoje, diretor do Cruzeiro, Beneci Queiroz, lá do Peixe, também foi. Dessa forma, ele chegou a Belo Horizonte e lá ficou, formou em Educação Física, formou em Direito, e hoje ele há 33 anos é diretor do Cruzeiro de Belo Horizonte. Agora, o que me chama a atenção,
é que normalmente os jogadores vêm de uma origem simples e buscam no futebol, principalmente hoje em dia, o seu espaço, a sua redenção financeira. Como é que era ser filho da prefeita? Nós nascemos com muita humildade, né? Meus pais sempre foram uma pessoa muito humilde, muito querida na cidade, sempre praticavam bem a sociedade, e aí não tinha essas vaidades, essas coisas, a mulher é prefeita, o pai foi vereador, e a gente não tinha vaidade, sempre com muita simplicidade e humildade. Rinaldo, e como é que era você como jogador, para quem não te viu jogar, para essa juventude, como é que era o Rinaldo em campo? Olha, eu comecei como ponto de lança, realmente era meia ponto de lança. Formei um ataque juvenil com o Geraldo Ferro, que foi presidente da Saniago, que era na oportunidade o melhor jogador do juvenil do Goiás. Subi como ponta de lança, disputei muitas partidas como ponta de lança. O Goiás Esporte Clube formou um ataque onde ninguém adaptava a ponta esquerda, ele não tinha o ponta esquerda nato, não adaptava. Aí, pela minha velocidade, acabei indo para a ponta esquerda e, posteriormente, vim ao Cruzeiro com ponta esquerda, retornei com ponta esquerda, mas me adaptava a todas as posições. Rinaldo, daqui a pouquinho a gente vai contar mais da sua vinda, da sua estada no Goiás. E também no outro bloco vamos falar do trabalho que você desenvolve hoje para ex-atletas profissionais. O futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Cascata Pizzaria. A sua pizza preferida está aqui, 3286-1000, João Paulo de Medeiros. E para finalizar esse primeiro bloco do futebol de Goiás e suas histórias, você fica com o quadro Linha do Tempo. Linha do Tempo. Década de 80. No dia 27 de abril de 1983, o meio-campista Luvanor recebeu uma grande notícia. Titular do Goiás, o craque soube que o técnico Sebastião Lapola havia o convocado para a seleção brasileira de Novos, que disputaria o tradicional torneio de Toulon, na França. Com 22 anos na época, Luvanor declarou que vivia a melhor fase de sua carreira e que a convocação só foi possível pelo bom momento que o clube atravessava, e dividiu a alegria com os companheiros de equipe. No mesmo ano, a revelação esmeraldina seria vendida ao Catania, da Itália. Década de 90. No dia 27 de abril de 1995, a seleção brasileira realizou um amistoso contra o Valência, clube espanhol. O destaque daquela partida foi o atacante Túlio Maravilha. A seleção brasileira ganhou a partida pelo placar de 4-2, com 3 gols do artilheiro goiano. O outro tento marcado pelos canarinhos foi do meia Juninho Paulista. Década de 2000. O técnico Edson Gaúcho é marcado pelo estilo autoritário em seu comando. No dia 27 de abril de 2005, o meia Juliano apareceu para treinar com o cabelo cortado curto. O meia seguiu Rodrigo Tabata e abandonou as madeixas mais longas. Além da implicância por um corte de cabelo dos jogadores, o técnico ainda vetou o uso de bonés pelos atletas. A decisão do comandante teve apoio da diretoria do Clube Esmeraldino, representada na época por Pedro Goulart. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias recebe na edição deste domingo Rinaldo Irineu Silva, ex-jogador do Goiás. E daqui a pouco nós vamos falar também do trabalho que ele hoje desenvolve à frente da AGAP, a Associação Goiana de Atletas Profissionais. Vinícius Tóndolo. O Futebol de Goiás e suas histórias tem o oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte. No bloco anterior, Rinaldo, você falava sobre o seu início no futebol. E até você que está ouvindo o Futebol de Goiás e suas histórias, você pode acessar a nossa fanpage no Facebook para que você veja essa foto da qual nesse momento eu vou me referir.
na nossa fanpage, no Facebook Futebol de Goiás com Y e Z. Rinaldo, nós estamos vendo uma foto aqui, uma imagem, um campo, um local deserto com jogadores sem camisa. Onde que é isso aqui, Rinaldo? Essa foto ela é uma foto inédita. Inclusive eu tinha essa foto pequena, tô colocando ela um pouco maior, mas vou mandar lá para o Goiás Esporte Clube. Eu acredito que eles não tenham essa foto, né? E essa foto foi os primeiros treinos na Serrinha. Vem cá, esse campo aqui, esse descampado aqui, é a Serrinha, esse mato aqui lá longe? É a Serrinha. Então onde hoje é a Avenida 85, a sede, o complexo da Serrinha do Goiás? Da Serrinha do Goiás. Então ali é o primeiro treino, o segundo treino que aconteceu na Serrinha, lá em meados de 68, 67, acho que foi 68, 69, por aí. Então essa foto onde tem eu, o japonês e o Túlio. E quando a gente ia treinar no Goiás Esporte Clube, a gente não ia pela 85, porque a 85 acabava ali nos blocos do setor marista. Então a gente ia de ônibus para a Praça do Setor Pedro Ludovico, lá ia a pé até a Serrinha, treinava e voltava, pegava o ônibus e retornava para Goiás. E todos os jogadores faziam esse processo? Vocês pegavam ônibus? Como é que era feito isso? Muito pouco, alguém que morasse lá perto, né? Por exemplo, Pacuzinho morava lá perto, ou algum outro que morasse lá perto, ou ia de bicicleta, né? Porque antigamente é raríssimo um jogador que tinha um carro para ir para treinamento, essas coisas. Então, todos eles iam de ônibus, ou de bicicleta, ou um amigo levava, de qualquer forma, o veículo até chegar lá era o ônibus. Essa imagem hoje é até certo ponto inimaginável. E como é que era esse trajeto de sair lá do terminal Isidória e vir a pé até o estádio da Serrinha? Vocês passavam por matagal, passavam por lotes baldios, tinha casas, uma aqui, outra ali, como é que era, Rinaldo? Muito poucas casas. Na verdade, você tinha um trieiro, né? Vocês iam pro trieiro, de trieiro? Pro trieiro. Você saía do Setor Pedro Ludovico, então pegava aqueles trieiros até chegar na Serrinha. E mato de um lado e de outro? Tinha uma avenida, né, que passava, que chegava, uma rua, né? Uma avenida não existia, uma rua, algumas casas ali, outras ali. Muito aquele problema da galinha com a garrafa de pinga lá nas esquinas do trem, né? A macumba? A macumba e a gente passava ali. Quando o trem demorado mais, que a gente vinha à noite, era mais perigoso. Mas o Goiás cresceu muito, né? O Goiás, quando eu comecei, os treinamentos eram aqui no setor, no Estádio Olímpico. Depois o Goiás foi para o Corpo Bombeiro. Depois, então, que o seu Alheiro adquiriu lá o terreno lá da Serrinha, onde foi... essa foto mostra bem os primeiros treinamentos lá. E o senhor chegou... Aquela foto é em meados de 68, o senhor disse, mas começou sua carreira no Goiás em 63. Conta pra gente como que foi essa fase, chegando garoto ainda no time, até a sua estreia em 68. Meu pai já tinha adquirido um apartamento aqui na Rua 4 com a Tocantins, e já tinha meu irmão estudando aí o Eliseu. O Romário e mais duas irmãs estudavam também interno Couto Magalhães. E a partir de 62, no final de 62, então, meus pais nos trouxeram para cá, para Goiânia. Mas eu já estava encaminhado para o Goiás, porque já tinha meu irmão também, porque antigamente não era titular e aspirante. Então, o meu irmão estava praticamente jogando aspirante, com o meu Achol Luiz Duarte, com esse povo. Então, também o Eliseu me encaminhou nisso, né? Para que o Eliseu era muito bom jogador e a engenharia acabou tirando ele do futebol, porque ele preferiu terminar os estudos e formar em engenharia elétrica. Mas, então, eu vim para o Goiás em 63, me profissionalizei no Goiás. Não, o primeiro técnico meu foi depois presidente do Goiás, que foi o Rubens Brandão. Meu pai era muito amigo do Roque Douglas, também, que isso ele pode atestar para vocês também. E em 68, então, eu me profissionalizei no Goiás Esporte Clube.
68, 69, 70. Em agosto de 71, o Cruzeiro adquiriu o meu passe por empréstimo durante 6 meses. Eu fiquei durante 6 meses no Cruzeiro, depois o Cruzeiro adquiriu o passe, e eu acabei ficando mais até 75 no Cruzeiro, quando retornei ao Goiás novamente. Nessa passagem, em 73, quando o Vila Nova entrou no Nacional, depois posteriormente saiu, eu também tive 3 meses no Vila Nova. E a primeira chance como titular ou na equipe profissional, o senhor lembra? Olha, eu lembro de uma passagem minha que a primeira vez que eu concentrei foi para jogar contra o Atlético Goianiense. Mas eu também jogava futebol salão para a seleção goiana. E inexperiente, para concentrar no Hotel Araguaia. Eu não fui para a concentração. Eu fui inaugurar uma quadra de futebol salão lá em Porto Nacional, que era perto da minha terra, e queria ir, né? E acabei indo para lá. E eu lembro bem que o Paulo Lázaro falou que eu nunca mais vestiria a camisa do Goiás Esporte Clube. Só ali já morava aqui no bairro Popular e tinha a loja dele, esse trem dele, ficava aqui também no bairro Popular, na Avenida do Goiás. Então, quando eu cheguei, eu fui nele, pedi o passe para ele. Ali, houve uma entrevista e parece que não me quero mais aqui, se eu podia dar meu passe. Falei, o quê? De jeito nenhum. Aí ele foi comigo no Corpo Bombeiro, entrei dentro do carro, fui com ele. Chegou lá e tirou o Paulo Lázaro, colocou o campeão como treinador e falou, pô, um menino titular. Então foi meu início. Como partida de futebol, uma grande partida que teve comigo, 1 ou 2 partidas, foi Goiás e Santos, também em 68, quando o Goiás estava ganhando 3-1, e no final o Santos acabou empatando 3-3. Eu tive a oportunidade de fazer os 2 gols e o Aleixo Junqueira, foi presidente do jogo também, fez o outro gol. E a outra grande partida foi, dizem que foi até o gol mais bonito do Estádio Olímpico de todos os tempos, foi Goiás e Aliança de Lima, e nós ganhamos de 3-0 e os 3 gols foram meus. Aliás, essa partida contra o Alianza Lima, ela está marcada porque era uma equipe que até recentemente era a base da seleção peruana. Que lembrança que você tem desse jogo, Rinaldo? Pois praticamente era um time onde ele era a seleção peruana, que vinha com destaque, com Perico Bailon, Cubijas, né? E nessa partida, especificamente nesse gol, o que me marcou muito, o ponteiro do Goiás era o Garrinchinha, Carlos Alberto, acabou falecido aí no Exército, veio um carro e pegou ele na coisa e acabou falecendo. Ele tinha cruzado essa bola, eu dominei ela no peito, e dei 2 balões nesse zagueiro, e sem que a bola pegar no chão, eu acabei fazendo o gol. Então, o pessoal que viu o gol dizem que foi o gol mais bonito do Estádio Olímpico. Esse é o gol mais marcante que o senhor tem com a camisa do Goiás? Não, tem outros jogos aí que marcaram muito bem. Teve em 75 ou 76, teve como é que eu diria, um torneio para decidir quem ia disputar o campeonato nacional, com Goiás, Vila, Atlético, Goiânia, né? E naquela oportunidade, o último jogo ficou o Goiás e o Atlético para decidir, e o Goiás precisava do empate, o Goiás estava perdendo de 1-0. E o jogo, aos 44 minutos do segundo tempo, acabou sobrando uma bola para mim, e eu acabei empatando e o Goiás foi para o campeonato nacional. Então, esse também é uma época marcante na minha vida. Se o senhor fez esses 3 gols contra a Aliança Lima, fez outros 2 na sua estreia, o senhor se define como um artilheiro nato? Na época que o senhor jogava, o senhor era aquele jogador goleador mesmo? Como ponto de lança, sim. Depois, como ponteiro esquerdo, as coisas ficam mais difíceis, onde a gente não tem mais muita liberdade de estar em gol. Mas eu, como ponto de lança, eu acredito que eu tenha sido artilheiro da primeira Taça Goiás, aqui do estado de Goiás. Então, eu como ponto de lança, eu realmente fazia alguns gols. Rinaldo, na sequência, você agora há pouco já deu uma passada por essa sua rápida vinda para o Vila Nova, e o encerramento seu de carreira aconteceu também aqui na capital,
no Goiânia. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa sua carreira e sobre essas duas passagens, combinado? Rinaldo é o nosso personagem de hoje, ídolo da história do Goiás, aqui no Futebol de Goiás, suas histórias. Vinícius. E você fica com o quadro Enciclopédia do Futebol. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. O atacante Rinaldo foi o único jogador do futebol goiano a marcar um gol contra a seleção brasileira. Ele fez na derrota da seleção goiana por 3-1 para o Brasil, no dia 19 de março de 1978. Aliás, esta foi a primeira vez que a equipe canarinha atuou no estádio Serra Dourada. Quando o Rinaldo balançou as redes do goleiro Leão, a seleção brasileira vencia por 2-0, com gols de Reinaldo, do Atlético Mineiro, e Zico, do Flamengo. Depois, o atacante Tarcísio, que jogava no Grêmio, fechou o placar. O Brasil atuou com Leão, Toninho, Oscar, Amaral, depois Polozzi e Edinho, Toninho Cerezo, Zico e Rivelino, Tarcísio, Reinaldo, depois Nunes e Dirceu. A seleção canarinho era comandada por Cláudio Coutinho. A seleção goiana, do técnico Paulinho Almeida, atuou com Marcos, Nonoca, Wilson, Zé Luiz e Donizete, Matinha, depois Celso, Pastoril, depois Gilberto e Sérgio Luiz, Peter, Rangel e Rinaldo. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Rinaldo Irineu Silva é o nosso personagem na edição deste domingo do Futebol de Goiás e suas histórias. Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo. No bloco anterior, nós prometemos falar um pouquinho sobre sua passagem no Vila Nova e também seu encerramento de carreira no Goiânia. Só que, aqui no intervalo comercial, o senhor nos revelou que assistiu aquele título de 66. O senhor já estava no juvenil do Goiás. O primeiro título do Goiás, o senhor assistiu? Eu assisti, eu já estava no Goiás e como eu morava aqui no bairro Popular e o jogo foi no Estádio Olímpico, Goiás Esporte Clube Riachuelo. Eu tive a satisfação de assistir o quase descenso do Goiás em 65 e posteriormente o Goiás... Foi dolorido mesmo? Muito dolorido. O jogo contra o Riachuelo existia realmente assim um drama no ar? Não, o Riachuelo era um time estava nas últimas posições, né? E o Goiás foi campeão em cima do Riachuelo, né? Mas deu a recuperação. Mas veio no ano 65 quase indo por descenso do futebol goiano. E aí depois o senhor jogou no Goiás, como o senhor contou aqui, chegou a ser profissional. E as suas boas atuações aqui em Goiânia despertaram o interesse do Cruzeiro. Como que foi esse interesse? O senhor foi o primeiro emprestado? Quem foi o treinador que te levou para lá? O senhor lembra dessa história? Olha, a indicação minha do Goiás Esporte Clube para o Cruzeiro foi feita através do professor Tomás Gonçalves de Alquino, Tomazinho. Tomazinho já tinha participado, já jogado no Cruzeiro há muito tempo, né? É um dos maiores artilheiros do Cruzeiro, ele tem um acesso livre, ele é mineiro, ele tem É irmão do Paulo Gonçalves? É irmão do Paulo Gonçalves, pai do Guilherme. E ele já tem um acesso livre no Cruzeiro como um dos ídolos da equipe. E ele, muito amigo do Procópio, da diretoria do Cruzeiro, então houve essa indicação. Quem veio me buscar aqui foi o Procópio, que era jogador do Cruzeiro, posteriormente supervisor, e que me levou para o Cruzeiro, primeiramente com o empréstimo, e depois o Cruzeiro adquiriu o passe.
Rinaldo, hoje em dia nós estamos muito habituados a transferências. Hoje um jogador muda de time assim, ó, como muda de roupa. E naquela época, como era mudar de time, sair do Goiás e se transferir para o Cruzeiro? Complicado, difícil. Eu antes do Cruzeiro, eu tive algumas propostas, né? A Ponte Preta veio buscar o Alê muito seguro, não querendo vender a gente de qualquer forma, porque ele também preocupava de vender bem a gente, para colocar bem a gente, para a gente chegar lá e ter uma posição de feliz. Eu tive um treinador aqui no Goiás que era uruguai, e ele acabou me indicando para o Nacional do Uruguai. Também não houve negociação com o Uruguai no Danúbio, parece. E não houve um acerto entre o Goiás. Pois a Portuguesa de Esporte veio atrás, também o Ali não concretizou essa venda da minha. Posteriormente, com o interesse do Cruzeiro, por meus pais terem morado em Belo Horizonte, ter família lá, tios, eu preferi, então, dei a opção de dizer a eles que eu gostaria de ir para Belo Horizonte. Já tinha um primo lá do que eu fui morar, que é o Beneci, então eu optei para ir para o Cruzeiro de Belo Horizonte. Acabou, na época, o presidente era Melchior Luiz Duarte, acabou vendendo o Goiás. Eu acredito que na época, parece que esse dinheiro também foi investido ali naquela concentração do Goiás. E o senhor lembra de valores? Porque hoje em dia as cifras são cada vez mais altas para jogadores que nem sempre valem as cifras. O senhor lembra quanto é que foi que o Cruzeiro pagou por você ao Goiás? O Cruzeiro, primeiramente, 60 mil, né? Ou a gente fala 60 mil, com empréstimo. Depois mais 120 mil e um jogo aqui em Goiás, com a renda total para o Goiás Esporte Clube. Esses valores hoje é insignificante, mas na época era valoroso. E a sua chegada no Cruzeiro? A minha chegada no Cruzeiro já era... Tinha badalação, aquela questão de imprensa, torcida. O Cruzeiro, primeiramente, ele já treinava na Toca, mas tinha o Barro Preto. Então, meus primeiros contatos foram no Barro Preto, posteriormente, como eu morava quase que ao lado do Barro Preto, isso me facilitou muito. Morava na Rua Timbiras, ali perto da Praça Rua Soares, que é pertinho do Barro Preto, então facilitou muito. E ir para o Cruzeiro. Mas eu já fui cercado pela influência do Tomazinho, com o presidente do Cruzeiro, Felício Brandi, o Carmine Fuleto, o Lambertus e o Procópio. Eles me deram uma condição muito boa. E pelos próprios jogadores do Cruzeiro, que tinha um pessoal muito bom, muito educado, responsáveis, Tostão, Piazza, Secado, Celó, Palinha, e foi um acesso à amizade muito fácil e acabou que a gente ficou muito à vontade do Cruzeiro também. O senhor teve um treinador aqui no Goiás, o Dino Sani, que parece que gostou muito do seu futebol, tanto que tentou te tirar do Goiás várias vezes. Como que era essa sua relação com ele? Assim que eu retornei do Cruzeiro, o treinador aqui era o Dino Sani. Quando ele caiu no Goiás Esporte Clube, ele parece que 2 meses depois assumiu o Palmeiras. Então ele me indicou para o Cruzeiro, para o Palmeiras. Mas o Goiás não liberou. Posteriormente ele foi para o Internacional e também veio atrás buscar a minha pessoa. Também o Goiás também não liberou. E eu tive outra proposta muito boa, que foi do Danilo. Danilo foi ponto direito do Goiás, jogou no Goiânia, gerente de banco, e estava na Arábia Saudita. E ele veio buscar 2 jogadores para o brasileiro. Um desses era eu. Só que o Goiás também não liberou. Então eu acabei ficando no Goiás, praticamente encerrando a carreira aí no Goiás. Mas houve uma proposta do Misto Cuiabá e eu acabei indo para o Misto. Fiquei lá uns 6, 7 meses e retornei para cá para assinar um contrato com o Goiânia Esporte Clube durante 1 ano. E aí eu me formei em Educação Física e parei com o futebol. Além do Dino, tem algum outro técnico que foi muito importante na sua carreira, que te ensinou bastante?
Eu tenho o Tomás. Tomazinho eu qualifico como o principal treinador que eu tive na minha vida, né? Lá em Belo Horizonte passei na mão do Wilton Chaves, passei na mão do Orlando Fantoni, do Strick, né? Orlando, já pela amizade que ele tinha com a família, já me facilitou muito também. E o Tomás Gonçalves de Aquino, esse eu qualifico como meu melhor treinador. O senhor já falou dessa sua última passagem, que foi a ida para o Goiânia, ali nos idos anos de 1980, 81 especificamente. E em 73, o senhor foi contratado para jogar pelo Vila Nova o Campeonato Nacional. Campeonato Nacional que depois sendo realmente disputado pelo Goiás. Como é que foi essa vinda para o Vila Nova? O que o senhor se lembra desse período? O Vila se preparou para uma competição que depois não a disputou? A gente, quando está nesses clubes grandes, a gente tem algumas dificuldades. Eu, saindo do futebol goiano, que era um futebol pequeno, para uma grande equipe como o Cruzeiro. Pegar praticamente o melhor time do Brasil na época, né? Com Raul, Pedro Paulo, Fontana, Perfumo, Piazza, Zé Carlos, Seu Lopes, Evaldo, Roberto Batata, Palinha, Zé Carlos. Então não é fácil sair de um futebol desse e entrar num time grande igual esse. Então eu fui campeão mineiro em 72, em 73 o Gerson Santos era treinador do Vila Nova e ele tinha um acesso muito grande dentro do Cruzeiro, ele já tinha sido treinador do Cruzeiro e foi lá então atrás de mim, ver essa possibilidade de eu vir para Vila Nova. Eu falei, praticamente a gente joga uma, joga outra, eu vou me firmar no Vila Nova porque aí eu posso ter outras oportunidades, né? Cruzeiro na época não queria, o Felício Brando falou, não, Reinaldo, fica aí, calma que... Eu falei, não, mas é só empréstimo, depois a gente retorna. Bem, e acabei vindo para o Vila Nova. Só que o Vila Nova teve um problema, que ele entrou no Campeonato Nacional e posteriormente, 3 meses depois, ele saiu do Campeonato Nacional. Não sei como é que foi, a manobra, como aconteceu, mas ele ficou fora do Campeonato Nacional. Dizem que o Melchor Luiz Duarte teve uma participação determinante para essa saída do Vila, que era o atual campeão na temporada, naquele jogo lá do Olímpico, e a entrada do Goiás. Como eu não tenho a certeza e não posso afirmar, e pela minha amizade ao Melchor, o respeito que eu tenho a ele, eu prefiro não me entrar nesse método de questão. Mas eu acabei vindo para Vila Nova, fiquei os 3 meses, veio o Múria, veio o Salvador, veio o Lúcio Frazon, veio mais ou menos uns 20 jogadores para disputar o Campeonato Nacional pelo Vila Nova. Então, com a camisa do Vila, o senhor jogou só amistosos, então? Não chegou a jogar jogo oficial, não? Devo ter feito 3 amistosos. Parece que eu fiz 4 ou 5 gols só e retornei a Belo Horizonte. Rinaldo Irineu Silva é o nosso personagem na edição deste domingo do Futebol de Goiás e suas histórias. Na sequência, nós vamos falar muito sobre a Agape, combinado? Ótimo. Rinaldo, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, que tem um oferecimento de Pizzaria Cascata da T63. A sua pizza preferida está aqui, 3286-1000. Vinícius Tondolo. E você fica com o quadro Memórias de quem viveu a história. Memórias de quem viveu a história. Aqui quem fala é o João Malandro, torcedor cívico do Goiás Esporte Clube. O Aguinaldo, eu lembro dele, foi o maior ponta esquerda do Goiás. Rápido, inteligente, não dava pau em ninguém. Ele apanhava muito, sabe? Mas bater não batia. Foi um dos melhores pontos esquerdos que o Goiás já teve, foi ele. O gol marcado foi contra o Atlético, que ele marcou o gol no meio da rua. e o Rinaldo tinha uma vantagem para nós que é torcedor dele. Todos os gols que ele marcava, ele ia na torcida do Goiás, pedia apoio para a torcida. Né? Se pedia a mão, vai dar a mão para nós, todo mundo lá. Eu gostava demais dele por causa disso.
Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Muito bem, estamos de volta aqui no bloco final do Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje, conversando com Rinaldo Irineu Silva, atleta que vestiu a camisa do Goiás e fez história no futebol goiano. Hoje, presidente da AGAP, mas antes, Rafael, o Futebol de Goiás e suas histórias tem o oferecimento de... Tintas Colatex, pintando com arte. Você encontra as tintas Colatex nas melhores lojas do segmento. Você encontra a tinta Colatex na loja de tinta ao lado da sua casa. Bom, Rinaldo, você falou sobre sua passagem no Goiás, no Cruzeiro, como é que foi a passagem no Vila Nova, teve no Misto e encerrou a carreira no Goiânia. Como é que foi essa passagem sua pelo Goiânia, ali no início da década de 80? Eu, apesar da idade ainda da condição de jogar futebol por mais de 4, 5 anos, mas eu estava quase que optando por parar, porque estava terminando minha faculdade de educação física, e em 80 eu fui para o Misto Cuiabá. Como eu não consegui a minha transferência, eu estava devendo uma matéria na minha escola, na Zefego, e eu não consegui levar a minha transferência. Então eu optei por sair do Misto para vir fazer essa última matéria para terminar o ano. Então assinei com o Goiânia. Então o Goiânia é um time simpático, né? A gente costuma falar que quem torce para o Goiás, o segundo time é o Goiânia. Então a gente tem uma amizade muito grande com os atletas que estavam lá na época. O treinador era o Chico Frazão, que também é formado em educação física, é colega meu. O preparador físico era Ademir Marinho, que era preparador físico, também do COI, que é formado na Zefego também. Então a gente tinha um ciclo de amizade muito grande. Então, para mim foi uma satisfação muito grande estar praticamente encerrando a minha carreira no Goiânia Esporte Clube. O seu Paulo Gonçalves, quando conversou com a gente, disse que um dos momentos mais difíceis é a tal da saída de cena, quando o jogador que está acostumado ali com o público, com a torcida gritando o nome dele, às vezes com entrevista, com a foto para o jornal. Quando acaba tudo isso, o seu Paulo falou que é muito difícil. Como foi para o senhor esse momento de sair de cena? Eu já vinha me preparando há algum tempo para essa saída, né? Já buscando o que a imprensa falava que devia parar, então eu já ia buscando essa coisa de parar. E assim que terminei o curso de Educação Física, eu procurei a diretoria do Goiânia e encerrei minha carreira. Mas eu já tinha uma proposta de ser secretário de esporte da cidade de Porongatu, que o prefeito Dr. Trajano e o Luiz Ugotti eram desportistas, gostavam muito de mim, porque eu sou da região. Então eu já estava com o convite pronto para ser o secretário de esporte de Porongatu. E como é que o senhor se tornou funcionário público? Funcionário público através de concurso, fui para a AGEL, né? E acabei me aposentando na AGEL. E aí dava aulas ali onde tinha o Estádio Olímpico? Eu passei a ser professor das escolinhas de futebol ao lado do professor Zé Belo, que é filho do capitão do Oba, que chama o Oba lá. Onésio Brasileiro de Alvarenga, ele é filho dele. Nós dois é que dávamos aula no Estádio Olímpico. O senhor está ansioso para o Olímpico voltar aos plenos vapores, a ficar à disposição do público? Deve ser um dia inesquecível, maravilhoso. Estou torcendo e certamente estaremos lá no dia da inauguração. Como o senhor viu a derrubada do Estádio Olímpico? Até porque muita história foi
derrubada efetivamente, foi colocada, foi tapada ali no Estádio Olímpico e ficou ali naquele buraco durante muito tempo. Eu praticamente comecei minha vida no Estádio Olímpico, né? Então, para mim, eu sou uma daquelas pessoas que era terrivelmente contra a derrubada do Estádio Olímpico. Então, eu e outras pessoas que praticamente viveram o Estádio Olímpico na sua integridade, nas suas amizades. Então eu era terrivelmente contra, fiquei muito chateado, mas são coisas do governo, na discussão de um Estado melhor, e o melhoramento das escolinhas, da natação, essas coisas tudo. Mas, felizmente, agora está acontecendo e vai ser um dia inesquecível. Rinaldo, hoje o senhor faz um trabalho para ex-atletas profissionais. O senhor é presidente da AGAP. E como é que tem sido esse trabalho? Como é que é ser presidente da AGAP? O que é a AGAP inicialmente? A AGAP é uma associação de garantia ao atleta profissional do estado de Goiás. São 13 AGAP no Brasil. Eu acredito que a AGAP de Goiás ela tenha sido a quinta AGAP fundada. E o presidente da época, acredito que tenha sido o Sebastião Macalé. O presidente fundador das AGAP no Brasil é o Wilson Piazza. Depois ele fundou a FAAP para melhor dirigir e proporcionar o bem maior ao atleta profissional. Fundou-se a FAAP, que é a Federação das AGAP no Brasil. E que trabalho? O que a AGAP faz? Bom, a AGAP, quando entrei na AGAP, ela tinha uma sede no estado de Serra Dourada. Assim que entramos, procuramos o Piazza para que a gente pudesse adquirir uma sede própria, né? Porque sem depender de governos, essas coisas tudo, e acabamos adquirindo essa aqui, que é uma AGAP maravilhosa, deu dignidade aos atletas profissionais do estado de Goiás, porque é a sede própria deles, é a casa deles, então ela dignificou muito aos atletas profissionais do estado de Goiás. A AGAP ela funciona com bolsa de estudo, né? Nós damos bolsa de estudo até de R$500 por mês, não ultrapassando 70%, não ultrapassando R$500 para atletas que queiram retornar ao estudo, que estão começando a sua carreira estudando, que vem aqui procura. Nós temos outros cursos profissionalizantes, nós temos curso de informática, nós temos um convênio com a informática aqui para que possa estar dando condição a esses atletas de entrar no mercado de trabalho. Mesmo não entrando nessa que nós fizemos o convênio, tendo uma informática perto da sua residência, tendo nota fiscal, a gente faz o contrato, né? Todo o contrato que é feito aqui na AGAP para bolsa, informática, para essas coisas tudo, a gente só abre o processo e manda para Brasília. Então Brasília faz uma segunda avaliação e então aprovando, manda o dinheiro para a entidade e a gente passa o cheque para o cara, vai lá, paga a faculdade e vem aqui e é ressarcido com o dinheiro. Já temos um convênio com isso também depois que eu cheguei, fizemos um convênio com o Senat, onde oferece tratamento dentário e outros tratamentos, com a AGAP pagando 60% e o associado paga somente 40%. Nós temos a cesta básica, que não é bom falar nessas coisas, porque mas na hora que há necessidade disso, a gente está pronto para dar assistência, né? Nós temos a carteira que o associado paga R$80 por ano, e o que dá condição a ele também de entrar no estado de Serra Dourada nos jogos do Campeonato Brasileiro e Campeonato Goiano. Pelo que o senhor recebe aqui de ex-atletas que procuram a AGAP, como o senhor vê a realidade dos ex-atletas de futebol profissional? Não é fácil.
principalmente dos antigos. A mais complicada, não estudaram, não fizeram contrato bom, porque antigamente não se ganhava dinheiro, mas alguns se cuidaram, prepararam, outros não. Então, quem tem um trabalho aqui é para que possa voltar aos estudos, para entrar no mercado de trabalho novamente. Uns aceitam, outros não aceitam, porque ainda está achando que está jogando bola ainda, mas já parou há muito tempo. Mas é um trabalho contínuo, árduo. A primeira diretoria não atuou muito, deixando a coisa só para o presidente. E hoje eu já tenho uma diretoria coesa, onde todos participam. Ontem mesmo tivemos uma reunião aqui, reunimos 2 vezes no mês, onde nós decidimos as necessidades, as coisas que terão que fazer dentro da GAP. Rinaldo, como é que assistência é essa? Vocês têm aqui um exemplo, uma assistência médica, um acompanhamento, assistência até psicológica, com psicólogos. Como é que é esse trabalho desenvolvido no dia a dia? E o ex-atleta que nesse momento está te ouvindo, que ainda não é vinculado à GAP, o que ele tem que fazer? Olha, nós não temos esse tratamento. Nós temos o convênio com o SESC-Senat, onde deve ser procurada a pessoa lá. Nós temos a funcionária aqui, que é assistente social, mas desempenha as 2 funções, de assistente social e de contadora. E o Saulo. Então são os 2 funcionários. Esses não são funcionários da GAP, são funcionários da FAAP. Então, por exemplo, o prédio aqui a gente fala que é da GAP, mas não é da GAP, é da FAAP. Então, quem maneja o dinheiro é a FAAP. Eu só abro processo para mandar para Brasília para fazer as coisas. Então, mas a gente tem orientado a todos eles para que possa, porque o estudo não tem idade, né? Então, cada um que quiser retornar ao estudo tem a facilidade da entidade estar bancando isso aí. Muito obrigado por ter recebido a equipe do Futebol de Goiás e suas histórias. E o que a gente deseja é boa sorte e um bom trabalho para a GAP. Combinado, não? Eu quero agradecer vocês essa oportunidade de estar relembrando um pouco do futebol, da minha época, falar um pouco da nossa entidade e dizer que nós estamos com a porta aberta para vocês a qualquer momento e à disposição de vocês. Muito obrigado. Rinaldo Irineu Silva foi o nosso convidado na edição deste domingo do Futebol de Goiás e suas histórias. Gerliezer Paulo, Vinícius Tôndolo e João Paulo de Medeiros. Para finalizar com chave de ouro essa edição do Futebol de Goiás e suas histórias, você fica com o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Números contam a história do espetáculo. 8 minutos, o clássico do ano. Vai, Jair pode marcar, a ponta, tira a gol. É hora de Museu do Gol. Em 1963, o Vila Nova conquistou o título de tricampeão goiano com uma vitória diante do Atlético, em jogo realizado no Estádio Olímpico. O locutor Antônio Porto, da Rádio Brasil Central, descreveu assim a emoção do segundo gol colorado, este marcado por Zezinho. Jogo reiniciado, vai o Vila para o ataque, Guaraci em lugar de Valdemar. Zezinho para a volta do gol. Gol do Vila! Um avestruz que não tem tamanho de Manuelzinho. Zezinho pela intermediária, quase na metade do campo. Atirou por cobertura para a linha de frente. A bola descreveu uma parábola. Era fácil para a defesa de Manuelzinho. Ele acompanhou com um olhar incrédulo e a pelota balançou a rede no segundo gol do Vila Nova Futebol Clube. Outra explosão de entusiasmo na Paranaíba, Led. O Manuelzinho agora falhou clamorosamente nesse lance.
A bola era completamente defensável. Ele poderia apenas espalmar pela linha de fundo. Parece que ficou parado no terreno. Não teve força para se locomover e acabou deixando que a bola penetrasse pelo campo direito de sua tabela no segundo gol vilanovense. Os números contam a história do espetáculo. 45 minutos no primeiro tempo. Agora 2 para o Vila. 1 para o Atlético Clube Goianiense. O adversário fazia uma tremenda pressão. Fica por aqui a edição de número 13 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Abraçamos e agradecemos a audiência de Gerliane Márcia, no Jardim Colorado, aniversariante do dia. Ao Marcos Rafael Paiva e também ao Marcos Basílio, sempre ligados aqui na 730. Agradecemos o apoio de Tintas e Texturas Colatex e da Pizzaria Cascata da T63. Telefone 3286-1000 por acreditarem em nosso projeto de resgatar a origem do nosso futebol. Mais curiosidades, acesse nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás, com Y e Z. Tenha um bom domingo e até o próximo final de semana. Preparou, correu e chutou.